E a gente cheia de adorno. Só pra filmar, que eu ia sair aqui sem esmalte, mas cheia de adorno. Cheguei aqui sem nada. Seja bem-vindo ao Conexão Nutri e hoje nós temos uma convidada super especial. Ela vai mostrar para vocês como que o nutricionista pode atuar em áreas diferentes, tanto no setor público quanto privado. E para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é a Karina, que é nutricionista da Vigilância Sanitária e de uma rede de restaurantes comerciais. Obrigada, Karina. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Quanto tempo de formada? Boa tarde, obrigada, né, pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês, espero contribuir né, de forma satisfatória com todo mundo que está nos assistindo também. Eu sou formada desde 2010, me formei no final de 2010, e desde então eu venho atuando, né, na área em alguns ramos, né, diferentes. Eu me formei, eu já estava empregada, né? No dia da minha colação de grau, eu saí mais cedo do trabalho para poder colar grau. Então, eu já iniciei numa empresa de consultoria de qualidade e segurança dos alimentos. Ali eu fiquei pouco tempo, porque logo eu fui aprovada no concurso público como nutricionista, né, na prefeitura, e nesse concurso eu estou desde então. Quando eu assumi esse concurso, eram 40 horas, então eu trabalhava o dia inteiro lá. E aí, por lá, eu passei por unidade de saúde, fiquei um tempo como coordenadora das ações de alimentação e nutrição no SUS, passei por um centro de referência de ISTs, né, e agora eu estou na vigilância sanitária. Num determinado momento, essas 40 horas foram para 30 horas. Então, como eu sempre fui muito ativa, eu sempre estudei, trabalhei, meu dia era todo ocupado, quando eu fui para 30 horas, de 40 para 30, que eu trabalhava meio período, eu falei assim, eu preciso arrumar outra coisa. E aí foi quando eu voltei, fiz contato com essa primeira empresa que eu tinha, né, me formado nela, e aí comecei de novo, voltei para a área de qualidade e segurança dos alimentos. Então, depois dela eu saí, estou hoje numa empresa privada e é isso. Então, hoje eu sigo nessas duas áreas, no setor público e no setor privado. Entendi. Então, foi algo planejado, assim? Você esperava ir para a alimentação coletiva ou foi algo que foi oportunidade que apareceu? O concurso, sim, que, né, você estudou e se preparou e que não foi para a alimentação coletiva, né? A princípio, hoje você está, né, na vigilância. Mas a empresa, né, privada de consultoria foi algo planejado, algo que você queria ou você aproveitou essa oportunidade? Não foi algo planejado, tanto que quando eu iniciei o meu trabalho ainda lá, né, no finalzinho da faculdade, eu fui indicada para 3 empregos diferentes. E o que eu queria não era a área de alimentação coletiva. Normal, né? Era Muitos clínica hospitalar. Eu fiquei apaixonada no meu estágio que eu fiz no Santa Rita, só que eu não consegui a vaga lá. E aí fui para a área de segurança dos alimentos, que foi uma área que eu me apaixonei, gostei muito mesmo, né? Então, quando eu fui para a prefeitura, e eu fui passando por todos esses caminhos aí, passei pela clínica, na unidade de saúde, eu sempre atendi também, né? Eu tenho meu consultório particular, então eu também atendo. Então, quando eu fui para a prefeitura, num determinado momento eu senti falta dessa área, né? E então foi quando eu comecei a tentar entrar na vigilância sanitária. E aí eu consegui entrar na vigilância sanitária, é uma área que eu gosto muito de trabalhar na vigilância sanitária. E aí aconteceu, né, que eu voltei para essa outra empresa, e aí quando eu saí eu tive a oportunidade para essa empresa de consultoria, né? Então quando eu saí de lá eu tive a oportunidade de assumir como a nutricionista de uma rede de restaurante, né? Então aconteceu naturalmente, não foi uma coisa que eu busquei por isso, mas é uma coisa que hoje eu gosto muito de fazer. Ai, que bom, dormir, né? Para quê? Se sobrar um tempinho, a gente dorme. A pessoa trabalha na vigilância
né? 30 horas, trabalha numa 30 rede horas. de restaurantes, né, comerciais e ainda atende. E atende. Tá vendo o mundo de possibilidades que a nutrição Muitas oferece? possibilidades, muitas possibilidades. E quais foram assim, os seus primeiros desafios, né? Recém-formada e assumindo aí concurso e, né, depois buscando, ou a empresa e depois concurso e assim, os desafios, quais foram? Olha, eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente sempre vai ter desafio, né? Nesse início, tudo vai ser um desafio, porque tudo é novo. Então, a gente conhece muito da teoria, mas a prática, de fato, ela é muito diferente, né? Então, só que eu sempre gostei muito de desafio. Por exemplo, se alguém me procurasse e falasse bem assim, Karina, você faz tal trabalho? E eu nunca fiz. Eu falava assim, faço. E eu fechava aquele trabalho e ia atrás de aprender como é que era aquele trabalho. Então, para mim, o desafio nunca foi uma coisa muito sofrida, vamos dizer assim, mas uma coisa que me marcou muito na minha trajetória, de um grande desafio mesmo que eu tive, que hoje eu faria muito diferente, foi quando eu assumi uma ILPI, né, uma instituição de longa permanência para idosos. Quando eu penso no que eu fiz naquela ILPI, hoje eu faria muita coisa diferente, né? Eu dei o meu melhor naquela época, mas eu sei que não foi bom. Eu tive muito desafio, eu não conhecia exatamente a realidade daquele serviço, né? Foi muito difícil para mim, porque eu estava entrando para lidar com pessoas que já trabalhavam ali há 20, 30 anos. Ai, sei né? bem. Eu tinha 25 anos, uma menina de 25 anos, né, para liderar Assumindo. senhoras que trabalhavam há 30. Então foi muito difícil, muito difícil. Hoje eu tenho outro olhar para essa questão de liderança que na época eu não tinha. Então eu faria muita coisa diferente. Foi um grande desafio para mim aquele trabalho. Mas aprendizado também, Muito né? A gente aprendizado, aprende. muito mesmo. Hoje na vigilância, por exemplo, que eu fiscalizo o ILPI, né? Então eu já tenho um olhar das dificuldades que eles passam mesmo, né? E um olhar mais desenvolvido para isso também, né? Para a própria execução da atividade. Olha só, você está no setor público, né? Dentro da vigilância, que tem um dos papéis, né? É o de fiscalização, certo? Certo. E do outro lado, você também está na outra posição, que é que você também recebe fiscalização da vigilância de outras, só para contextualizar, gente, cidades diferentes, viu? Isso. Porque senão não pode, né? Imagina ela fiscalizar ela mesma, não pode. Então, são cidades diferentes. Em um município, ela é o agente lá da vigilância, fiscalizador, e no outro lado, ela recebe a fiscalização. Como que é isso, assim, entender os dois lados? Conta. É muito legal. Imagino! É muito legal. A vigilância, ela precisa ter uma postura educativa, né? Então, quando eu estou aqui no setor privado, eu vivo as dificuldades, né? De fazer acontecer a lei. A lei está aí, ela está posta, a gente precisa seguir, mas é claro que ela vai ser aplicável de formas diferentes a depender do estabelecimento, né? Uma lei, a mesma lei, ela pode ser aplicável para vários estabelecimentos diferentes. Então, eu preciso entender a melhor forma de encaixar ela ali. Então, quando eu estou aqui no setor privado fazendo isso, né? Primeiro, eu entendo mais ou menos qual vai ser o olhar da vigilância, né? Então eu consigo ali focar melhor a energia, vamos dizer assim, mas aonde eu estou hoje, na rede que eu estou hoje, isso nem é tão... É importante a visita da vigilância, mas o legal de lá é que, por exemplo, uma rede de restaurante não é obrigatório ter nutricionista, mas lá tem 2 nutricionistas e uma estagiária.
Então, você entende que aquela rede se preocupa com isso. Então, a preocupação principal não é a visita da vigilância. A preocupação principal é entregar um alimento seguro para o cliente, né? Até porque o cliente é mais exigente do que a vigilância, muito mais exigente do que a vigilância. E aí, lá na vigilância, quando eu chego no estabelecimento assim, eu consigo entender as dificuldades que ele tem. E aí eu já consigo, assim, nessa postura de educador, né, de ser um agente educador, um agente orientador, eu também consigo ter mais ideias, ser mais criativa. Olha, isso aqui não está certo, você pode fazer assim, você pode fazer assim, né? Consigo dar ideias que talvez eles realmente não tiveram, ou tiveram e não quiseram fazer, né? Ou não tiveram. Então, é muito legal, porque você consegue trabalhar de uma forma mais completa, né? Aqui eu consigo orientar, né? Ali, como vigilância, eu consigo dar ideias, somar mesmo, né? Para aquele estabelecimento, e não ir lá e só falar assim, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Né? E conta pra gente a diferença do seu papel, né? Você falou um pouco do papel da vigilância, que é educativo, comparado ao seu papel com o setor privado, né? E fazendo esse paralelo aí, papel enquanto nutricionista, né? Enquanto nutricionista, na vigilância, eu estou ali para fiscalizar se a lei está sendo cumprida, né? Então, o proprietário, ele escolheu trabalhar com uma atividade, então quando ele escolhe trabalhar com uma atividade, ele precisa ter ciência de que aquela atividade que ele escolheu, ela tem uma legislação ali que vai dizer como que ela tem que acontecer. Então, eu estou ali para fiscalizar se ela, de fato, está acontecendo, se ele está seguindo aquilo ali. Dentro dessa fiscalização, eu posso ter essa postura, eu devo, né, ter essa postura de orientação, de educá-lo, mas no final eu preciso fazer acontecer, eu preciso que aquilo aconteça. Então, eu vou orientar até um certo ponto. Eu preciso entender que ele está se movimentando, que ele está interessado, que ele está fazendo, né? E é justamente o contrário, né? Enquanto setor privado, sou eu que preciso fazer isso acontecer. Então, o meu desafio no setor privado, ele é maior no sentido de que não sou eu, Karina, que vou fazer. Eu preciso que alguém faça, eu preciso que a equipe faça. Então, eu preciso saber sobre liderança, sobre comunicação, sobre gestão de pessoas, né? Então, o desafio ele é muito grande nesse sentido, porque eu preciso trazer a equipe para mim, né? Eu preciso fazer aquela lei ser aplicável ali, mas quem vai aplicar aquilo não sou eu sozinha, né? São várias pessoas, então eu preciso ter essa equipe comigo. Que é um grande desafio, que é algo que a gente não vê na graduação, não faz parte da matriz curricular, né? Essas soft skills, essas habilidades, né, comportamentais que a gente precisa desenvolver para liderar. Não tem na grade, é o maior, eu entendo que é o maior desafio que eu tenho hoje, é o maior desafio, gestão de pessoas, e poucas pessoas falam sobre isso, né? Então, assim, gestão de pessoas é a base para você conseguir que o que você fala e o que você põe no papel seja aplicado mesmo, né? Na prática. Então, se fala pouco sobre isso. Quando a gente fala de desafios, a gente fala muito de mão de obra, que é um dos grandes desafios que a gente tem também. Mas se você tem uma equipe pequena, mesmo que esteja faltando, a sua equipe não está completa, mas você faz uma boa gestão, você exerce uma boa liderança, você vai conseguir levar o seu negócio com aquele grupinho pequeno de pessoas. Ao contrário, se você tiver a sua equipe completa, então você não tem problema com número mesmo, né, de colaborador, mas se você não tem gestão, aquilo ali não anda do jeito que você gostaria que andasse, né? Não funciona do jeito que você gostaria que funcionasse. Então, precisa se falar mais sobre gestão de pessoas, sobre comunicação, sobre liderança, precisa se estudar mais sobre isso, ler mais sobre isso, e é uma coisa que a gente nunca vai, assim, eu já sei tudo, né? É uma coisa que a gente vai sempre desenvolver, porque a gente sempre vai estar diante de pessoas diferentes, com perfis diferentes, né?
Olha quantas pessoas que tem no mundo. Quantas será que eu ainda vou encontrar na minha trajetória profissional que são diferentes do que eu já encontrei até hoje? Muitas ainda. E aí ela vai me fazer entender que eu preciso aprender mais. Sim. E na prática, hoje, assim, dê exemplos de situações desafiadoras no setor privado primeiro, assim, não, hoje, se eu tivesse uma varinha mágica, eu mudaria isso, ou o que você acha, assim, qual que são o maior, sei, dificuldade, ou na sua equipe, assim, também você pode também dizer o contrário, não, acho que hoje a minha equipe, a maior vantagem da minha equipe, que é diferente das outras, porque a gente sabe como que é a realidade, né? O que você tem para dizer, assim, da sua experiência? Olha, hoje no setor privado, como eu estou dentro de uma empresa que tem isso como um valor mesmo, né? A qualidade do que a gente serve é um valor da empresa. Então, eu entendo, quando eu converso com alguns colegas, eu entendo que eu estou, assim, num lugar privilegiado. Então, quando você tem uma gestão, né, uma empresa que desde a sua gestão lá em cima, no topo da hierarquia, já olha para a segurança dos alimentos com um olhar prioritário, isso é muito importante porque isso vai contaminar a equipe inteira. Então, é claro que existem desafios, né? Quando a gente fala de alimento seguro, são todos os dias os mesmos processos, repetidas vezes, para você não deslizar e não cair, né, num erro bobo, que é um erro bobo que faz um estrago grande. Mas um desafio é o treinamento com a rotatividade. Hoje eu não tenho desafios do seguinte modelo: eu peço para fulano fazer isso 5 vezes e ele faz errado todas as vezes. Acontece? Acontece. Mas são com coisas que não são risco iminente para o que a gente está servindo. Tudo que é risco está muito bem estabelecido. Então, um desafio que eu tenho é a rotatividade de funcionário, porque aí o meu trabalho, às vezes a gente não consegue desenvolver muito, porque a gente está sempre treinando, sempre conversando, né? E não é porque eu estou conversando sempre com a mesma pessoa. Preciso sim, preciso conversar às vezes 2, 3 vezes a mesma coisa com a mesma pessoa, mas eu tenho muitas primeiras conversas, né? Muitos primeiros treinamentos. Muitas equipes formando e sai e entra, porque o setor de restaurante ele é muito difícil, né? Carga horária, a gente sabe que a mão de obra tá difícil em qualquer atividade, mas eu entendo que a atividade de restaurante ela é um pouco mais complexa por conta do horário, né? Final de semana, feriado, que é quando eles precisam estar lá mesmo. E aí existe essa rotatividade, então eu tenho essa dificuldade hoje, desse treinamento, que às vezes a gente não consegue avançar, porque a gente fica ali treinando. E é muito importante que o nutricionista, né, que está ali como líder, ele que faça esse treinamento com o colaborador, né, para que ele escute. Porque às vezes eu vejo muito terceirizar isso, né, coloca uma outra pessoa, um outro colaborador, para começar, porque o nutricionista às vezes, né, não tem o tempo ou não coloca aquilo como prioridade. Não, lá somos nós mesmos, eu e a outra nutricionista, e eles têm esse olhar para a gente, né? Porque a gente chega no restaurante e já chegou e tal, não sei o que, já começa a olhar, se esqueceu alguma coisa e tudo mais. Então, quando é a gente que está lá falando, a gente tem mais autoridade para cobrar. Né? Ele não pode falar assim, para mim eu não sabia. Eu te dei treinamento, foi eu que te falei. Você assinou aqui, ó, tem uma lista de presença com os assuntos, você fez uma provinha, a gente tem prova. Prova? Tem treinamento, tem prova, e quem tira nota baixa refaz o treinamento. Antes do período, né? Porque a gente tem a rotatividade ali do treinamento, a pessoa vai ficar repetindo, né? A reciclagem. Mas se tirou nota baixa, abaixo de 7, vai fazer o treinamento na próxima turma e vai fazer a prova de novo. Olha, gostei, interessante. Então, é a gente mesmo que faz e a gente cobra mesmo tudo que a gente fala. Tá certo.
Então, o que todo mundo, acredito que queira saber, ou quer perguntar, como que quais são, o que que a vigilância mais pega, mais percebe de falhas ou de não conformidades? E aí eu imagino que tem uma diferença entre os estabelecimentos que possuem o nutricionista e os estabelecimentos que não possuem o nutricionista. Assim espero que tenha Temos, diferença. tem. E o que que mais, né, tem falha ou não conformidade nos estabelecimentos? Tem muita diferença de onde tem nutricionista e onde não tem. Então, geralmente, aonde tem, a gente encontra falhas do dia a dia mesmo. Alguém esqueceu de fazer alguma coisa, deixou alguma coisa no lugar errado, né? Geralmente é assim, né? Tem lugares que, infelizmente, tem um nutricionista para dizer que tem, né? E aí faz um contrato com o nutricionista uma vez por semana, e aí o nutricionista não tem muito controle também do que está acontecendo ali o resto do tempo. Mas então os nossos casos mais complicados são onde não tem, né, a ação do nutricionista, a atividade do nutricionista, e aí a gente encontra, são diversas coisas. Tem lugares que não tem problema nenhum, né, que a gente precisa fazer ajustes pequenos, tem lugares que a estrutura física é inadequada, a gente encontra muito, por exemplo, estruturas que não têm uma boa vedação para pragas, né? Então, a porta que tem fresta, uma tela que está rasgada e não trocaram. A gente encontra muito identificação de alimento sem fazer. Então, eu chego lá e não sei de quando é aquele alimento, quando que a pessoa abriu, qual que é o prazo de validade dele. Muitas vezes a gente precisa descartar algumas coisas, né? E o que mais a gente tem é documento faltando. Você pede a limpeza da caixa d'água. Aí você vê que a data que a pessoa mandou foi a que você pediu. Então, quer dizer, não fazia. Você pede um comprovante de desinsetização, foi na data que você pediu, né? Não tinha lá para te mostrar, ficou de mandar, mandou uma que fez posterior ao seu pedido, né? Então, geralmente, essa parte documental, ela fica mais pendente. E aí a gente encontra alguns cenários bem absurdos mesmo, de falta de higiene, né? Eu já peguei um ninho de barata em cima do fogão. E a pessoa falou que não tinha visto. Como? Um ninho, né? Tem a baratinha francesa, que é a baratinha Laranja. de Cozinha. cozinha, né? De alimento. Ela faz ninho em qualquer lugar, né? E aí tinha um buraquinho assim na quininha da parede em cima, e aí eu vi aquele monte de negocinho preto entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Aí era um ninho de baratinha, né? E aí tava bem na reta do fogão. Esse, por exemplo, foi um estabelecimento que foi interditado, né? Tinha isso e muitas outras coisas, né? Tinha uma bacia de comida congelada com um pano congelado junto. O pano grudado na comida, assim, congelado. Chocada. Né? São raros, né? Esses cenários, assim, não são raros a gente achar. Né? Mas a gente acha isso, falta de higiene mesmo, em bancada, em utensílio, né? Mas o que é mais recorrente é a questão estrutural, a questão documental, né? Mas assim, a qualidade do alimento, né? O que é o mais importante é como esse alimento é armazenado, né? Se ele tem procedência, se ele tem registro. E isso é menos comum da gente achar erro. Mas é menos comum. Não, Mas tem cada situação que eu falo assim, meu Deus. Imagino. Porque muita gente quer empreender na área, mas acha que abre né, assim, um estabelecimento como se fosse em casa. E aí aquela história de que nunca morreu, sempre fez assim. Então, imagino que isso são ainda os formalizados, né? Tem muitos na informalidade que às vezes não tem nem como fiscalizar porque nem sabe que existe, né? Eu falo muito que as pessoas elas tendem a banalizar, né, a atividade com alimento, né, de alimentação. Nada deu certo, eu vou abrir um churrasquinho. Nada deu certo, eu vou abrir uma lanchonete. Né? E aí a gente chega lá
E a pessoa dá mil e uma desculpas, né? Aí eu sempre falo, olha só, você escolheu essa atividade, você escolheu trabalhar com isso. Então, quando você escolhe uma coisa, você tem que ser responsável por tudo que ela traz junto dela. Você não quer responsabilidade com vigilância sanitária, então você vai trabalhar com outra coisa que não está relacionada à saúde. Vai abrir uma loja de roupa, vai, né, fazer artesanato, vai qualquer coisa que não esteja relacionada à saúde. Mas quando você escolhe, você precisa cumprir o que a legislação fala sobre aquilo. Então é muito isso que você falou. As pessoas acham que trabalhar com alimento é muito fácil, né? É muito simples, e não é simples, é um controle absurdo que você precisa fazer. Você tem na mão ali, assim, uma responsabilidade com a saúde das pessoas gigantesca. Porque a ideia muito é daquela coisa caseira, porque todo mundo sabe cozinhar ou viu alguém cozinhando. Então, eu sinto que as pessoas acham assim, eu faço isso em casa, eu vou fazer assim para vender. Mas a gente tem que conscientizar de que quem vai comprar, você sabe quem vai comprar, você sabe da saúde dessa pessoa. Uma coisa é você se responsabilizar dentro da sua casa. E né, a maioria, não é à toa que a gente sabe que a maioria dos surtos acontecem em casa, nas residências, né? Porque realmente há um descontrole, há uma questão muito cultural, muitas vezes, mas a partir do momento que a gente comercializa algo, a gente tem que ser responsável, né? São muitos processos, né? Que é o que você falou, que se faz em casa, por exemplo, um descongelamento. A pessoa em casa pega uma carne da geladeira, coloca lá em cima da bancada de noite e vai fazer no outro dia na hora do almoço. Ou na bacia com água e deixa no sol. E aí é isso que a gente fala de ser um agente educador. Porque quando você chega no restaurante e eles estão fazendo aquilo, às vezes eles nem sabem que é errado mesmo. Você precisa explicar por que é errado. Por que é errado? O que acontece, né? Explicar sobre a temperatura e tudo mais. Então, são procedimentos que vão acontecendo que eles não têm consciência do impacto daquilo no produto final e acha que é isso, que está em casa e que até hoje deu tudo certo. E eu sempre falo uma coisa, né? Aí você pega aí na internet, tantos % de pessoas morrem com intoxicação alimentar. Só que às vezes a gente não conhece ninguém. Né? Eu não conheço ninguém. Nunca ninguém perto de mim morreu por intoxicação alimentar. Mas eu sei que morre. Tem gente que morre. Então eu sempre falo nos treinamentos. Olha, são tantos % aqui no Brasil que morrem de intoxicação alimentar. Só que uma pessoa, não importa se é 100, 50, 30 ou 10%, tem uma pessoa aqui dentro desse número que é 100% na vida de alguém. Então, quem que é o seu 100%? É sua mãe, é seu pai, é seu filho, seu marido, seu esposo? Se essa pessoa vai no restaurante, come uma comida estragada e morre porque quem estava lá naquele restaurante não teve a responsabilidade de servir uma comida segura. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está servindo muitos 100% de muitas pessoas. A nossa responsabilidade é muito grande. Às vezes a gente acha que a gente vai fazendo as coisas e pedindo, e algumas pessoas podem achar assim, que besteira. Não é besteira. Né? Tudo vai se desdobrar, né, em alguma coisa que pode ser um risco grande. E aí, quando a gente não sabe o porquê, a gente precisa perguntar. Se eu falo, esse copo não pode ficar aqui, ele tem que ficar aqui, existe um porquê que ele tem que ficar aqui. Se você não sabe, pergunta, para você parar de colocar ele no lugar errado. Quando você souber por quê, você vai virar uma rotina você colocar ele no lugar certo. Né? Então, a gente precisa ter sentir de fato que a gente tem essa responsabilidade. E eu costumo brincar com os meus alunos, principalmente de microbiologia, que morrer é o menor dos problemas ainda. Quando a pessoa come, morreu, a pessoa, né, enfim, morreu, lógico, os familiares, todo mundo vai sentir. Mas e quando as pessoas ficam com sequelas? A gente viu casos de pessoas que ficam tetraplégicas, pessoas que, enfim, perdem, tem muitas outras questões, também funções, por comer um alimento que não foi produzido de forma segura. Então, é muito sério, é muita responsabilidade. Muita. Né?
E aí, o nutricionista da alimentação coletiva, ele não tem um glamour, né? Igual da clínica. Não. Você vai pro Aqui, seu consultório. minhas unhas. Você vai pro seu consultório, você pode Sem pintar as pintar, né? Se você quiser, num consultório, nutricionista da área clínica, sim. ele pode pintar as unhas, ele pode colocar um se saltinho, embelezar, colocar salto. uma maquiagenzinha. Ele pode estar lá pleno, lindo. Agora, o nutricionista da alimentação coletiva tira todos os adornos, tira esmalte, que eu acho que tem que tirar, viu? Eu acho que tem que dar exemplo, Tem, eu também acho. né? Além de tudo, tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Tá lá na RDC que a partir do momento que você entra na cozinha, você tem que se comportar como manipulador. Exatamente. Para mim é o cúmulo do absurdo do nutricionista da alimentação coletiva trabalhando de unha grande de esmalte. Sim. Mas tudo bem, né? Tem que tirar. Tem que tirar. Você tá dentro da cozinha, você é um manipulador. Se eu, como vigilância sanitária, chego e o nutricionista tá cheio de apetrecho, eu falo, você também não pode. É isso. Você tá dentro da... a regra é muito Você clara. tá dentro da cozinha. Você entrou sendo visitante. Tem que seguir as tem que mesmas seguir as regras. mesmas regras. Está lá, assim, né? E aí, o nutricionista da alimentação coletiva, eu acho que muito por não ter esse glamour, né? E trabalha tanto que não dá tempo de postar, na verdade. Ele acaba se sentindo muito desvalorizado. E eu não falo nem da questão salarial. Porque no âmbito hospitalar, se você pega o da área clínica e o da alimentação coletiva, às vezes ganha mais, a maioria das vezes o salário, o piso é maior do que o da clínica. Mas ele se sente muito desvalorizado. E o que você acha que o nutricionista precisa fazer, né, esse movimento aí, para poder ser mais valorizado, ser mais reconhecido? Olha, como é que fala? É polêmico. É polêmico, isso. mas eu gosto. Isso é polêmico. Por quê? Qual o pensamento que eu tenho, Carmelita? Eu não sei quantas pessoas vão concordar comigo. Mas eu acho que é a gente que faz a nossa valorização. Então, a gente fica esperando muito que o outro reconheça, que o outro nos enxergue. E a gente esquece do que a gente precisa fazer para isso. Então, assim, eu quero ser reconhecida dentro lá da minha cozinha, eu preciso fazer por onde? Ah, Karina, mas eu não tenho tempo, eu tenho que assumir funcionário que faltou, então eu não consigo cumprir com as minhas demandas. É uma realidade que a gente precisa se adaptar, mas a gente precisa mostrar o nosso valor e para que a gente está ali, porque muitas vezes vai juntando tudo. Ah, eu me sinto desvalorizada, funcionário faltou, eu tenho que fazer função, né, de auxiliar, e isso e aquilo, e eu realmente vou entrando nesse ciclo e esquecendo do porquê que eu tô ali. E aí eu não mostro o porquê que eu tô ali. Como que eu vou ser valorizada se eu não tô mostrando? O valor, ele só vem quando a gente mostra que ele existe, né? Então, se eu mostrar que eu faço diferença, quando eu entrei era assim, depois que eu entrei ficou assim. Quando eu mostro a diferença onde eu tô, gente, se aí você não é valorizado, você precisa procurar uma outra empresa, porque realmente esse proprietário tem algum problema. Não é? Então, assim, se você mostra o seu valor, se você mostra a diferença do seu trabalho e você não é valorizado ali, nada do que você fizer vai adiantar, nada vai resolver. Então, fique ali só enquanto você não ache uma empresa que reconheça. Mas, assim, existe isso, né, de não ser reconhecida, mas eu acho que o ponto principal, que a base, que o fundamental é a gente internalizar isso. É a gente entender que nós somos o agente dessa mudança de valorização. Somos nós que precisamos construir esse caminho e mostrar quais são as diferenças de se ter ou não ter um nutricionista, de ter você ou não ter você dentro da cozinha onde você trabalha. Somos nós que precisamos fazer. Então, assim, pensar, o que eu ainda não fiz? A gente sempre pode melhorar alguma coisa. A gente sempre pode, porque ninguém é perfeito. A gente sempre pode mudar alguma coisa para melhor. Então, assim, é pensar o que eu ainda não fiz que eu posso fazer e mostrar uma diferença aqui, né? Então, eu acho que é muito isso. Precisa começar na gente. Perfeito, concordo 100%. Bem alinhadas. Que bom. E para a gente fechar, quem quer trabalhar na área, né, no setor público e no privado, qual que é o perfil
perfil, assim, porque eu acredito que tem muitos alunos, pessoas recém-formadas assistindo. Então, qual que é o perfil de profissional para trabalhar no setor público e no setor privado? O que você contaria aí pra gente? Olha, no setor privado, eu acho que tem que ser um perfil que não precisa saber, mas precisa entender que é fundamental, não é, como que fala? Não é uma escolha. Você precisa saber liderar. Você precisa ter uma boa comunicação. Então, se você não sabe, não é um problema, mas você precisa entender que é obrigatório saber e ir atrás do conhecimento, né? E treinar isso. Então, eu acho que um perfil no setor privado é um perfil de liderança, de boa comunicação. Uhum. E um perfil no setor público é um perfil educativo, que gosta, que assim, que enxerga o serviço não como eu sou o dono da razão e da verdade, mas assim, eu sou um agente de mudança, né, para melhorar para todo mundo. Quando a gente vai num estabelecimento, a gente está melhorando tanto para aquele estabelecimento, porque quando você organiza processo, você melhora muito até o lucro da sua empresa, né? E você está melhorando o produto que o consumidor vai receber, né? Então você precisa ter esse olhar humano de que você vai estar lidando com pessoas que precisam aprender, que precisam transformar os processos que elas fazem, que às vezes elas podem sim estar errando porque elas querem, mas na grande maioria das vezes elas estão errando porque elas não sabem. Então você precisa ir com a intenção de ajudar. Mesmo que em algum momento você vai ter que punir, que acontece, mas inicialmente você tem que ir com a intenção de ajudar e educar. Não sei, acho que eu respondi. Arrasou! Muito obrigada, Karina. Foi Obrigada a maravilhoso. Muitas risadas. Muito obrigada. E, gente, se vocês gostarem, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e até o próximo Conexão Nutri. Tchau, obrigada. Muito obrigada.